eu abri, eu comecei a coisa e esqueci de botar. Já está. Obrigado, Júlia. Ok. Tudo bem? Vocês conseguiram baixar, acessar essas imagens? Estão conseguindo fazer esse zoom? Está funcionando? Se vocês tiverem alguma dificuldade na instalação disso, me avisa que o que eu fiz foi que a Microsoft agora andou sumindo com esse plugin de HDView, então eu coloquei o plugin está ligado nessa própria pasta. Então, vocês têm que instalar e rodar essa programinha de instalação do HDView. Se eu clicar aqui, ele vai baixar e depois vai tentar instalar. Já está instalado, não vou instalar de novo. E abrir essas figuras no modo do Explorer. Imagino que elas funcionem. Eu reparei que uma delas não estava funcionando, depois eu tenho que fazer. Então, vejam, por exemplo, essa imagem daqui, dá para perceber aqui os quadradinhos, cada quadradinho desse foi um campo que ele pegou, que o sistema pegou, e aí depois a gente juntou todas essas imagens. Tá? Então, isso pode ser feito, obviamente, de maneira manual, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também como fazer isso de uma maneira automatizada. Então, vamos aqui. Peraí. Tá. Então, deixa eu recolher aqui, peraí. O filme não está passando, só um minutinho. Depois eu vou instalar isso, não adianta. Nunca tem quando a gente quer. Depois do intervalo eu mostro para vocês essa imagem. Achei aqui, pronto. Então, o que está fazendo? Eu instalei no computador um sistema de controle de estágio automatizado. Então, o sistema está programado para fazer um movimento e capturar uma imagem. Então, ele anda mais um pouquinho e capturou a imagem. É um sistema barato de R$ 3.000, 3.000, $2.000, R$ 10.000. Você consegue comprar esse sistema automático de controle. Ele vai ter um monte de imagens. E aí, depois, no final, é só juntar essas imagens todas para fazer isso. Isso que a gente está vendo aqui, ele pode ser feito tem uns sisteminhas de varredura de lâmina, ele já coloca, já mexe automaticamente o estágio, ou você pode comprar um acessório de controle de estágio. Em geral, ele já vem com esse sistema automatizado para fazer a aquisição de vários campos e fazer a junção de vários campos para ter essa imagem de alta resolução. Eu aqui coloquei para vocês e... meu Deus do céu, não vai passar os vídeos hoje, não. Desculpa. É o último que eu tento fazer, a instalação. Não sei se eu troquei de lugar os vídeos que ele não está acessando. Achei. Então, o que eu queria mostrar para vocês? A ideia é de que a gente está falando em termos de resolução.
uma medida de resolução é o número de elementos. Uma maneira de você gerar um vídeo de alta, uma imagem de alta resolução, é você juntar várias imagens. E o que eu estou demonstrando aqui, esse conceito de juntar várias imagens, vale para uma imagem da mesma maneira que vale para um vídeo. Então, aqui eu juntei 4 vídeos diferentes do embrião de peixe-zebra para fazer um vídeo de altíssima resolução do embrião de peixe-zebra. A limitação técnica é que eu não consigo mostrar para vocês nessa tela de computador que eu estou mostrando aqui, eu não consigo mostrar para vocês todos os pontos de que esse vídeo é feito, mas o original tem uma resolução muito grande. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, dá para perceber aqui, são células de sangue passando nos vasos do peixe. Então, o que eu fiz foi juntar 3 vídeos separados e ter uma imagem de vídeo composto muito grande. Tá? Isso aqui, vamos ver se passa. Só para fazer o comentário de que, quando a gente está falando de resolução, e eu trabalhei, discuti muito a questão da resolução espacial, mas a resolução tem um conceito também de resolução temporal. Então, o vídeo pode não ser feito em tempo real, ele pode ser feito um tempo mais devagar do que a verdade ou um tempo mais alto do que a verdade. Então, aqui é um pôr do sol na Noruega que a gente está vendo com um tempo acelerado e a gente vai, o vídeo dura 18 segundos, nesses 18 segundos estão se passando 4 horas de imagem. Nesse tipo de imagem daqui, a gente tem espermatozoides nadando no microscópio, e eles foram filmados, na verdade, com uma luz estroboscópica que está repetindo para a gente o movimento periódico de batimento do flagelo. Mas o flagelo bate muito mais rápido do que os 24 quadros por segundo que a gente tem de velocidade de vídeo que está passando aqui na tela. Então, a gente agora está usando, tem uma resolução, está usando o sistema de imagem para ver o tempo mais devagar do que o tempo, do que a velocidade real desse tempo. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Quando a gente está fazendo, então, eu tinha, só para voltar aqui para que a gente tinha falado na outra aula, essa tabela daqui, de que a gente tem várias medidas diferentes da resolução. Né? Uma resolução é o número de elementos, outra é a distância entre 2 pontos, e outro é a densidade de elementos. Quando a gente olha no microscópio óptico, a gente vê que a resolução do microscópio é de 0,2 micrômetros e a resolução do olho é 0,2 milímetros. Isso é dado por limites físicos. No caso, a resolução do olho é a distância de uma célula da outra da retina. Animais que conseguem ver detalhes muito grandes são animais que têm umas células muito pequenininhas e que conseguem projetar essas imagens numa distância muito pequena. E tem uma lente que aumenta essa imagem nessa região. No microscópio, o que existe é que a própria luz tem um comprimento de onda e tem um limite de quanto que a gente consegue gerar com técnicas, digamos assim, convencionais de resolução do microscópio. No finalzinho eu vou falar, porque pelo que eu estive vendo aqui, muita gente mexe com microscopia, então eu vou usar muito como exemplo a microscopia, mas se alguém tiver uma imagem que não seja de microscopia, a gente conversa aí também, sem problema. Mas existe, no microscópio convencional, óptico convencional, existe um limite de resolução de 0,2 micrômetros. Isso significa que a gente está tendo um aumento, né, de detalhe quando olha no microscópio, da ordem de 1000 vezes. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais com isso daqui, porque isso vai ser uma maneira da gente perceber como é que a gente está mexendo com com esses valores daqui. Tá? Então, quando eu falo para vocês, tem um aumento de 1000 vezes. Ontem teve um garoto, um aluno no laboratório, estava pegando a imagem com eles, mas ele perguntou, mas de quanto que é o aumento? E quando a gente pega uma imagem de microscopia e a gente vai responder essa informação de quanto que é o aumento, essa é uma resposta que não é trivial. Porque se eu estou olhando numa tela de 15 polegadas ou de 20 polegadas, ou numa televisão, ou num projetor, o tamanho físico da minha imagem está mudando. E aí, quando a gente fala de quanto é o aumento é a relação entre o tamanho real do objeto e o tamanho aparente desse meu objeto. Então, eu brinquei para ele que a minha tela estava, né, vamos dizer que eu tenho um certo aumento aqui, eu teria que pegar
vocês não estão me vendo aqui, mas imagina que eu pegue uma régua e eu vou usar aqui a régua para medir quanto é que está na minha imagem. E se eu fizer isso com essa imagem agora maximizada, eu já mudei o meu aumento, porque eu já mudei a dimensão física da minha imagem. Então, dizer qual é o aumento é uma afirmação um pouco correta quando a gente está trabalhando numa imagem. O correto é a gente dizer que tem uma barra de escala com um certo tamanho. E a melhor maneira de fazer isso é a gente colocar um objeto que tem um tamanho definido, poderia ser uma régua, mas no caso de um microscópio tem que ser uma lâmina graduada, e aí a gente ver quanto que essa imagem dessa lâmina está aparecendo, com que tamanho que isso está aparecendo na minha imagem digitalizada. Nesse caso daqui, se eu tenho na minha imagem eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30 micrômetros que estão aparecendo na régua, e essa minha figura tem 100 pixels, tem 100 elementos. Isso significa que a minha imagem, eu tenho que, para cada elemento dela, eu tenho 0,3 micrômetros de tamanho. Tá? Então, a gente pode falar um pixel igual a 0,3 micrômetros ou 0,3 micrômetros por pixel, ou 1 micrômetro igual a 3,33 pixels. Tá? Tudo bem aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, vamos aqui. Como é que a gente funciona nisso daqui? Vamos lá. Imagina que eu estou fazendo, vou imagiar essa minha régua, e eu tenho um detector, sei lá, se é um microscópio confocal, algum aparelho que vai fazer uma imagem dessa minha régua. E esse aparelho, na hora que eu vou passar com ele por aqui e vou percorrer a imagem, e eu vou estar registrando qual é o resultado dessa minha movimentação. Quando ele passar numa região clara, ele vai dizer, olha, o sinal é claro. Quando ele passar na região que tem uma lista, ele vai dizer que o sinal é mais escuro. Então, dá para perceber que essa aqui seria a imagem resultante da interpretação desse objeto ao passar por essas várias listas daqui. Se eu pegar esse objeto do mesmo tamanho e passar nessa parte aqui de baixo, ele, na verdade, vai dizer para a gente, isso é uma região que só tem cinza. Não tem linhas claras, nem linhas pretas ou brancas. Né? Ou seja, se o objeto que eu quero imagiar for menor do que o meu detector, eu não consigo fazer imagem. Eu preciso que o meu detector seja menor do que o objeto que eu estou querendo fazer imagem para conseguir fazer uma imagem. Tá? Se ele for exatamente do mesmo tamanho, ele vai funcionar em alguns casos e não vai funcionar em outros casos, depende de onde ele está. Tá? Isso aparece, né? Aqui o que eu posso fazer para melhorar isso é simplesmente usar um detector menor. Se eu usar um detector menor, ele vai conseguir fazer uma imagem, recompor melhor a minha imagem. E enquanto eu passar esse detector por aqui, repare, ele ainda não vai conseguir fazer uma imagem. Então, ele não vai conseguir fazer imagem porque ele ainda é maior do que o detalhe que eu estou querendo ver. Vamos ver se a gente consegue abrir esse link aqui, e aí eu passo para vocês esse link, para vocês experimentarem isso que eu estou falando. Cadê o chat? Tá aqui. Então, vamos explorar essa aqui. Vou botar uma imagem cinza, e eu vou ter um pixel muito grande. Se meu elemento for muito grande, eu não consigo perceber o detalhe da minha imagem. Então, para a gente perceber um certo tipo de detalhe, eu preciso ter um pixel, um elemento menor do que o detalhe que eu estou querendo ver. Deixa eu ver se por acaso ele tem uma régua aqui. Não tem. Poxa, ele podia ter um. Bom, aqui eu tenho microtúbulos, e aqui a gente vai ver que se o meu detalhe, meu pixel, for maior do que o microtúbulo, eu obviamente não vou conseguir enxergar o meu microtúbulo. Tá? Tudo bem? Dúvidas nisso?
Deixa eu mostrar aqui, ah, complicar um pouquinho isso para ver se vocês com isso conseguem ter dúvida. Imagina que eu tenho, no meu microscópio, eu estou usando um sistema de imagem, de ver imagem de fluorescência. E aí eu tenho um filamento corado com uma técnica de fluorescência que tem 5 nanômetros de diâmetro. Então, ele pode ter vários micrômetros aqui de comprimento, mas se eu disse que o meu microscópio tem um limite de 0,2 micrômetros de resolução, quer dizer que nada vai aparecer menor do que 0,2 micrômetros no meu microscópio. Ou seja, a minha linha, que foi gerada por um filamento de 5 nanômetros de diâmetro, vai aparecer para mim como tendo 0,2 micrômetros de diâmetro. Se eu estiver corando um filamento que tem 25 nanômetros de diâmetro, ele vai aparecer para mim como tendo quase 0,2. Um pouquinho maior do que 0,2, mas mais ou menos 0,2. Mas se eu tiver dois filamentos que estão entre si a uma distância menor do que 0,2 micrômetros, eles vão aparecer para mim como um único objeto de um pouquinho mais do que 0,2 micrômetros. Tá? Todo mundo acompanhou isso? Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Se vocês não têm dúvida, só para perguntar para vocês, este tamanho desse objeto daqui é o mesmo tamanho desse objeto daqui? Não, o objeto de baixo é um pouquinho maior. Então, esse objeto de baixo, na verdade, é a superposição de dois objetos, eu não consigo resolver ele. Mas a gente vai ver que essa é a base de chamada microscopia de localização, com técnicas do tipo Palm, Storm. E o que elas fazem é gerar uma imagem de onde que está o centro daquela figura de 0,2 micrômetros de diâmetro, aonde que é o centro daquilo. E ele vai localizando esses centros e ele consegue recuperar essa informação que está perdida aqui. Tá? Depois a gente lá no finalzinho fala mais sobre essa técnica. Então, não é um curso de microscopia, mas existe essa capacidade de discriminar objetos, a gente chama de número de abertura. Existe uma relação entre o número de abertura da lente e a sua resolução. E essa relação é dada por essa fórmula que foi o Ernest Abbe que determinou. E o que ele para calcular qual é a resolução de um microscópio, a gente tem que usar esse valor 1,22 vezes o comprimento de onda da luz que a gente está usando para estimular esse material, dividido pela soma da abertura numérica da objetiva e do condensador. A abertura numérica é esse cone do raio de luz que faz entre a objetiva e o material que a gente está vendo, mais multiplicado pelo índice de refração do meio. Depois a gente posso explicar isso daqui, se vocês quiserem mais detalhes disso. O importante é que a gente consegue, dado as informações que tem numa lente, saber, a gente pode calcular qual é o menor pixel, qual é o pixel daquela lente. Por exemplo, se eu tiver uma lente de abertura numérica de 1,4, se eu estiver usando fluorescência, quer dizer que a lente objetiva é a própria lente condensadora. Se eu estiver usando luz branca, a menor distância entre dois objetos, para eu ver eles como dois objetos, é 239 nanômetros. Isso significa que o menor ponto que eu vou enxergar na minha imagem tem um diâmetro aproximado de 239 nanômetros ou 0,2 micrômetros, daí que tem o limite de resolução de 0,2 micrômetros. Tudo bem? Daí que mas então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho um limite de resolução na minha imagem que é gerada no meu microscópio, e eu estou ligando uma câmera para fazer a imagem desse microscópio, usando uma lente, a pergunta é, a minha lente está adequada para essa câmera, ou a minha câmera está adequada para essa lente? Como é que a gente pensa nessa conta? Como é que a gente pode ver esse problema? Vamos fazer aqui. Eu coloquei uma slide com traços micrométricos aqui no meu objeto, no estágio do meu objeto, do meu microscópio. Fiz a imagem dele. Quer dizer, fiz a imagem usando as lentes dele, fiz a minha imagem aqui assim. Essa minha imagem, ela tem
pixels, porque a gente acabou de ver, né? Se a minha lente fosse de 1.4, o pixel dela seria esse valor daqui, 239 nanômetros. Se eu tiver uma lente, como é que a gente calcula isso? Desculpa, faltou fazer por aqui. A resolução é a medida do tamanho do pixel. Só que esse pixel é projetado por uma lente com um certo tamanho, um certo aumento. Então, se eu tiver um pixel de 0,2 micrômetros, ou 239 nanômetros, mas se a minha lente for de 100 vezes, ele vai gerar um pixel na minha sistema de imaginamento que tem, se eu tiver uma lente objetiva e uma lente projetiva, que seria o equivalente da lente ocular, eu estou multiplicando por 100 e depois por 10. Então, eu estou multiplicando o meu pixel de 0,2 micrômetros 1000 vezes. Então, ele vai ter 0,2 milímetros. Então, eu não consigo ver no meu microscópio, com uma lente de 100 vezes e uma lente de 10 vezes, objetos menores do que 0,2 milímetros. Ora, isso é muito razoável, por quê? Por que eu posso dizer que isso é razoável? Porque a gente tinha visto aqui em cima que a resolução, vou voltar lá, a gente tinha visto que a resolução do olho é de 0,2 milímetros. Então, se eu pegar o meu pixel gerado no meu microscópio e olhar no meu sistema de objetiva e de ocular, ele vai estar aumentando a imagem 1000 vezes, vai estar exatamente no limite de resolução do olho. Isso significa que um microscópio que aumente 1000 vezes, com a melhor lente possível, está usando a resolução do olho, o limite da resolução do olho. Se eu tiver lentes que aumentam menos e que também têm aberturas numéricas menores, eu vou ter pixels cada vez maiores. Se eu tiver um pixel muito grande, eu estou vendo um detalhe que é maior do que o meu olho é capaz de ver. Então, eu já não estou na situação ideal. É como se, em vez, né, eu tivesse um pixel que fosse uma coisa muito pequenininha, vai ser um pixel muito grande. Eu não preciso, eu posso ver muito mais do que aquilo dali, tá? Então, acompanhando até aqui. Oi, Bruno, estava com problema de áudio, agora está aqui, resolveu, tudo bem. Alguma dúvida até aqui? Vamos agora complicar essa situação. Então, o sistema microscópio, com essa lente, com essa projetiva, fez uma boa imagem para o olho. Mas e para a câmera? Ora, vai fazer o seguinte, qual é o tamanho do pixel da câmera? O que é um pixel na câmera? Essas câmeras, em geral, são CCDs ou CMOS, tem vários tipos de bases tecnológicas para fazer uma câmera digital. Ou antigamente eram analógicas. Mas o fato é, a câmera tem uma capacidade, tem um tamanho que ela consegue resolver. Então, pode ter CCD de meia polegada, CCD de 1 polegada, e essas CCDs têm um número variável de elementos, 1 megapixel, 10 megapixels. Quando a gente se a gente tiver um sensor de câmera que tem muitos elementos, 20 megapixels, etc. e tal, isso significa, provavelmente, que o tamanho de cada pixel da minha câmera é muito pequenininho. Como um cálculo aqui grosseiro, né? Vocês veem que esse curso é antigo, numa CCD que tinha 512 pixels, duvido que se fabrique essa câmera hoje em dia. Talvez câmeras de alta sensibilidade ainda tenham. Mas se ela tiver 512 pixels e ela tiver 1 polegada, a superfície sensível tem 1 polegada, cada pixel nesse sensor, ou seja, um pixelzinho desse daqui, tem de 10 a 20 micrômetros. E aí eu pergunto para vocês, é razoável, é correto eu fazer um aumento, uma lente de 1.4 de abertura, e eu aumento 1000 vezes? Eu vou projetar isso numa câmera que tem um pixel de 20 micrômetros? Não, está completamente errado. É como se eu, né, vou exagerar aqui, é como se eu pegasse e projetasse para minha câmera um pixel desse tamanho daqui. Eu vou ter uma câmera onde tem cada detetor da minha câmera tem 20 micrômetros, mas cada elemento da minha imagem tem 200 micrômetros. Por que 200 micrômetros? Porque a gente pegou 0, tem 200 micrômetros, 0,2 mil vezes maior.
Então, é 200 micrômetros, 0,2 milímetros. Então, na verdade, cada pixel daqui vai me custar 100 pixels na minha câmera, ou 10 ou 100, sei lá qual é o tamanho daqui. Então, o que acontece? A minha câmera tem aqui, eu tenho 512 pixels. Não, porque, na verdade, eu estou perdendo. Se ele tiver 20 micrômetros, e isso aqui tem 200 micrômetros, eu preciso de 10 pixels para poder fazer a imagem 10 pixels na câmera, para poder fazer a imagem de 1 pixel na minha imagem. Então, a minha câmera tem um monte de elementos inúteis, um monte de pixels que estão vendo exatamente a mesma coisa, é, e eu não consegui aproveitar a qualidade de imagem que o meu microscópio estava dando. Tá? Então, como é que a gente tem que fazer essa conta? Pelo que a gente viu nos que eu estava demonstrando para vocês, o pixel amostrador tem que ser o tamanho do dobro, mais ou menos o dobro do pixel da imagem. Então, se eu tiver o meu pixel de imagem mais ou menos 0,2 vezes um outro, eu vou conseguir ver de maneira ótima essa minha imagem daqui. Tá? Então, a gente tem que fazer a conta, tem que olhar o tamanho da CCD, o número de elementos da CCD, para fazer o cálculo ideal para a imagem. Isso significa, na prática, que algumas coisas. Primeiro, tirando toda a matemática daqui, mas significa o seguinte: primeiro, uma das lentes do microscópio provavelmente vai ser boa, vai ter uma boa projeção, vai estar bem aproveitado a informação dela, mas as lentes com aumento maior, as lentes com aumento menor, ou estão desperdiçando pixel na câmera, ou estão jogando para a câmera uma imagem que não está suficientemente resolvida. O microscópio ideal, ele tem um sistema de zoom para você projetar a imagem. E aí você pode escolher, não, para esse aumento de 10 vezes eu vou usar um zoom de tanto, para um outro aumento de 20 vezes eu vou usar um zoom menor, para o outro eu vou usar um zoom maior. E você pode, idealmente, controlar o zoom para escolher o aumento que você quer na tua imagem. No nosso microscópio, a gente tem, por exemplo, uma lente projetiva, que seria o equivalente da lente ocular, que é de 0,5 vezes. Então, em vez dela pegar e aumentar a minha imagem, ela reduz a minha imagem. O que a gente está, né? Qual é a lógica? A lógica é, meu olho tem um pixel que ele consegue perceber de 0,2 micrômetros. Uma CCD fajuta tem um pixel de 20 micrômetros. Então, eu tenho muito mais capacidade de resolver detalhes na minha câmera do que o meu olho. Então, eu posso jogar uma imagem com menos ampliação para a minha câmera do que eu vou jogar para o meu olho. Então, o sistema da câmera, o sistema de imagem na câmera é diferente do sistema de imagem no olho. Tá? Pessoal, dá um retorno aí. Tá tudo bem? Acompanharam? Deu para sacar? Tá. Então, a gente tem... Espera aí, deixa eu ver quantos a gente tem aqui na história. Tem 45 participantes. O Bruno, você está falando por todos, porque ninguém mais está dando nenhum sinal aí. Só o Bruno que deu. Lorena deu ok. Tá bom, tudo ok. Então, vamos seguir aqui. Tá bom. Tá. Tudo bem? Então, é só para a gente pensar nessa questão de aumento e como é que a gente faz a captura da imagem. Depois, se vocês quiserem, essas contas estão lá no documento de vocês, para vocês fazerem mais devagar e fazerem o cálculo. Quando eu fazia esse curso presencialmente e podia fazer com mais calma, eu passava de dever de casa para os alunos tentarem descobrir as características das câmaras que estão encaixadas no microscópio e descobrir o tamanho do pixel da câmara e ver qual é o melhor aumento que você pode usar. Laís e Eliana estão dizendo aqui que tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos adiante aqui. Ok, então eu tenho uma imagem feita de pixels. A primeira questão é, esses pixels podem ter cores diferentes. Então, como é que é isso? Eu posso ter, vamos ver aqui, por exemplo, se fosse uma imagem aqui do grão de prata. Eu tenho aqui um grão de prata que está com mais cinza ou mais escuro, ele foi mais ou menos exposto. E aí, a gente pode, para analisar esse negativo fotográfico, isso aqui é tirado de um negativo fotográfico, a gente pode perguntar o seguinte: eu quero tirar uma foto de uma paisagem, de uma coisa qualquer. E aí eu vou jogar na minha câmera, ele vai sensibilizar o meu negativo fotográfico e vai
expor grãos de prata que vão ficar com a cor mais preta, ou mais cinza, ou mais clarinha. Se eu tiver aqui nesse eixo, a gente tem log da exposição. Então, a gente tem aqui a quantidade de luz nessa direção daqui. E aqui a gente tem a densidade do negativo. Então, por que este negativo fotográfico é um negativo e não um positivo? Quanto mais luz, mais escuro o meu negativo vai ficar. Tudo bem? Estão acompanhando? Se isso fosse um slide, um diapositivo, a gente teria uma curva ao contrário. Quanto mais luz, mais claro, quanto menos luz, mais escuro. Bom, e aí o sistema está dizendo para a gente algumas coisas, vamos acompanhar isso daqui. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, D tem um patamar aqui embaixo. Ou seja, aqui quanto mais escuro ele fica, aqui é quanto mais claro. E aqui o que ele está dizendo é, mesmo que eu tenha menos luz do que uma certa quantidade de luz, o meu filme não pode ficar invisível. Ele vai ter uma certa textura, uma certa cor, uma certa luminosidade, né? Densidade. E ele não é completamente transparente. E não adianta eu expor ou não expor ele, porque eu não posso nunca ter menos cinza do que o próprio negativo fotográfico, ele não vai ficar invisível. Da mesma maneira, a gente vai ter uma densidade máxima. Se a gente expuser muito o meu negativo, ele vai ficar escuro. Mas se eu expuser mais o meu negativo, ele vai ter um limite do que ele pode ficar escuro. Ele não pode ficar zero fótons, não pode não refletir, ele vai ter um limite de luminosidade. Estão acompanhando isso? E aí, o que esse sistema está dizendo é que ele tem uma resposta linear à variação de luz. Estão presentes aí? Alguém tem que me corrigir, porque eu estou falando, falei errado de propósito para vocês corrigirem. É porque o eixo está em log, será? Isso aqui é um gráfico em log. Isso significa que a minha resposta não é linear. A minha resposta é linear, considerando que isso daqui é um eixo logarítmico. Mas se eu plotar isso num eixo linear, a minha resposta não é linear. Por que o negativo fotográfico não responde de maneira linear? Porque o negativo fotográfico ele tenta imitar o olho da gente. E o olho da gente não responde de uma maneira linear. Então, eles fizeram o negativo para se comportar de uma maneira parecida com o olho da gente e ele funcionar, ter mais sensibilidade para pouca luz do que para muita luz. Quando chega em muita luz, ele começa a responder mais devagar do que quando ele tem menos luz. Esse gráfico aqui de baixo, vocês têm o PDF, eu botei hoje só, aliás, peço desculpas, eu só acabei só botando hoje o PDF. Eu estava corrigindo ele. Mas eu coloquei o PDF hoje, e aqui a gente está vendo um gráfico da faixa de visão da gente, a sensibilidade do olho da gente. Então, vocês sabem que a gente tem duas populações de células na retina, cones e bastonetes, eles têm sensibilidade à luz diferente. A faixa de sensibilidade à luz do olho da gente é muito grande, é várias ordens de grandeza. A gente consegue olhar para cenas com muita luz e cenas com muito pouca luz, e idealmente a gente consegue enxergar fótons, se eles vierem com frequência suficiente, a gente consegue enxergar fótons isolados. E a gente, principalmente, a gente tem uma faixa intracênica muito grande. Ou seja, eu posso olhar ao mesmo tempo no campo de visão, ter uma região muito luminosa e uma região muito pouco luminosa. E aí a resposta não é mais linear de jeito nenhum, não é nem logaritmo, é uma resposta inteligente que ele muda o ganho da imagem num campo em relação a outro campo e vê de uma maneira muito diferente essa imagem, tá? E essa imagem daqui está dizendo o seguinte, esse tipo de curva, que a gente chama curva densitométrica de um negativo fotográfico, a gente vai usar várias vezes quando estiver fazendo análise de imagem. Igor, fala, Igor. Levantou a mão ali. Oi, professor. Na verdade, eu queria só pedir para você talvez aumentar um pouco essa janela, porque está difícil de enxergar as Claro, imagens. claro. Tá? Ok. Vamos aumentar aqui só para... É só porque eu não queria botar no modo de apresentar. Opa, esse aqui é o problema. Não, Vamos lá. eu entendo que você está mexendo nas imagens. Tudo bem, Tá, tudo bem, tudo bem. Claro. Eu vou diminuir também o slide aqui, que eu, na verdade, não preciso disso aqui tudo, e posso tentar aumentar um pouquinho mais para cá. Peraí.
Deu para ver melhor agora? Sim, muito melhor, obrigado. Nada. Vamos lá. Aqui e aqui também. Aumentar aqui, diminuir isso aqui. Então, isso aqui é uma curva densidométrica. A gente tem uma variação de luminosidade ou de alguma informação de imagem nesse eixo, e aqui a gente tem uma resposta de um sistema. Esse sistema de registro de imagem é o negativo fotográfico. Mas, da mesma maneira, isso vai valer para um sistema de transferência de contraste de uma câmara CCD, ou de um microscópio, no final das contas, ou de um microscópio confocal, o que quer que seja. E aí o que a gente vai ter vai ser uma variação de valores de cinza na minha imagem original e uma variação de valores de cinza na minha imagem resultante. E essa relação pode ser linear ou não ser linear. Eu estou há muito tempo sem usar o ImageJ, então vamos... pessoal, desculpa, vocês podiam ter falado antes, fala antes que a gente passa aqui para... Vamos lá. Então, vamos abrir aqui uma imagem. Deixa eu ver se tem uma imagem recente aqui. Espera aí. Vou pegar... Fotos do meu filho. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, eu tenho aqui elementos, ela foi importada como RGB, vamos passar essa imagem para 8 bits, e no momento vamos ver só a variação de luminosidade de cada ponto, não estamos vendo a cor. Regiões mais escuras têm um valor mais baixo, regiões mais brilhantes têm um valor mais alto. Então, estavam... Espera aí. Então, eu estava falando para vocês da transferência de contraste. Nessa imagem, isso aparece como essa barrazinha de aqui. Se eu pedir ajuste de brilho e contraste, ele vai mostrar para a gente essa janela daqui. E aqui ele está usando um sistema de transferência de contraste, aonde aqui eu tenho a variação de luminosidade na minha imagem e eu tenho a resposta no meu sistema. De maneira que, se eu aumentar o contraste, eu vou ter uma transferência que deixou de ser linear. Então, todos os valores daqui para baixo ficaram escuros e os valores aqui para cima ficaram claros. Se eu tiver um contraste máximo, significa que eu só tenho ou pontos pretos ou pontos brancos. E se eu tiver contraste nenhum, significa que é tudo de uma cor só, é tudo cinza. Então, a gente não está vendo imagem. Da mesma maneira, se eu tiver uma variação de brilho, eu estou deslocando a minha imagem para cada vez ficar mais brilhante. Então, a minha imagem, o meu valor que era zero, que era, sei lá, 255, ele ficou 255 menos 50, ficou 200. O meu valor, que era 100, ficou 200. Então, onde eu quero chegar com isso? Nesse tipo de função de transferência de contraste, a gente tem que o coeficiente angular, que é a inclinação dessa transferência, é o contraste, e o coeficiente linear é o brilho. Tá? Depois a gente volta a falar nisso daqui, a gente vai vou categorizar isso aqui de novo. Tudo bem? Bom, essa minha imagem, ela está passando para a gente eu já comentei isso no outro dia, ela está passando para a gente com uma certa tabela de correlação. Então, a gente diz que essa tabela de correlação, o lookup table, é uma tabela de cinza, e eu posso mostrar essa tabela de cinza. Então, eu tenho uma tabela linear, onde o preto equivale a preto e o branco equivale a branco, onde o valor baixo equivale a preto e o valor alto equivale a branco. Se eu inverter a minha imagem, eu continuo tendo o mesmo valor. Esse valor aqui é 230, desculpa, eu inverti a imagem, esse valor é alto e agora esses valores daqui são mais baixos. Se eu olhar, eu posso olhar isso, né, restaurar a imagem, se eu inverter a minha tabela de correlação. Então, agora eu estou usando uma tabela onde os pontos altos são escuros e os pontos baixos são pontos claros. Mas eu estou fazendo uma variação de tons de cinza, da mesma maneira que eu tenho antes. Se eu mostrar agora,
desculpa, se eu for ver lookup table agora, ele é um lookup table invertido. Então, eu estou com a transferência de contraste ao contrário daquela transferência de contraste ali, tá? Isso é só para dizer o seguinte, se a minha imagem é uma imagem que tem 8 bits de possibilidade de variação, ela vai variar com os valores, as variações, valores possíveis vão de 0 até 255. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Um byte de 2 bits, eu tenho 0, 0 e 1, né? O e I, talvez. Com 2 bits juntos, eu tenho 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 4, até 2 elevado a oitava, que dá 256. Mas eu posso representar essa minha imagem de várias maneiras diferentes. Eu já tinha comentado isso com vocês. Eu posso mudar essa cor do espectro para ver detalhes de uma maneira diferente do que a gente está querendo ver. Eu posso ter que a minha imagem ela tem, na verdade, 16 bits de variação ou até 32 bits de variação. Alguns programas aceitam que a imagem tenha 16 e 32. 16, alguns programas no Photoshop ainda aceita. Não sei se hoje em dia já aceita 32 bits, mas poucos programas aceitam 32 bits. Algumas câmeras têm 12 bits ou às vezes até 16 bits na hora de fazer a imagem. Então, deixa eu mostrar aqui uma imagem que tem 16 bits. Deixa eu ver, vou mostrar uma aqui que tem. Essa aqui tem. Então, vamos passar nessa imagem daqui. Ó, à medida que eu passo os pontos aqui, vocês estão vendo que os valores da minha imagem, esse ponto central, ele tem um valor de 4.982 de brilho. Então, ele não está limitado em 0 e 255. Então, se a gente for olhar como é que é a lookup table dele, a lookup table agora quebrou a cara que ele fez isso. Que engraçado, ele não consegue fazer lookup table disso. Bom, mas enfim, se eu for olhar o histograma dele, vocês vão ver que ele tem valores muito maiores. Então, eu vou chegar já no que é histograma, mas vocês veem que a imagem pode variar, nesse caso daqui, ela pode variar até 10.106, tá? Eu posso pegar uma imagem de 16 bits e transformar numa imagem de 8 bits, mas não adianta de nada eu pegar uma imagem de 8 bits e transformar numa imagem de 16 bits, e eu vou estar perdendo informação, tá? Tudo bem? Alguma questão? Então, vamos seguir aqui. Então, a gente já conversou isso daqui, já falou de brilho e contraste. Então, essa figura é só para mostrar que eu estou vendo a minha imagem com 2 tons, com 2 bits, ou com um byte de 2 possibilidades, 0, 1, ou com 4 tons ou 16 tons. Quanto é suficiente? O olho da gente enxerga mais ou menos 80 tons de cinza. Então, não adianta eu gerar uma imagem com mais de 8 bits, que a gente não vai conseguir ver mais informação do que 8 bits. Mas o olho da gente consegue interpretar milhares de cores diferentes, porque ele faz a combinação de cada um dos canais separados. Então, já vamos falar de cor já já. Eu só queria mostrar atenção para essa imagem daqui. Espera aí. Opa! Onde é que eu fui parar? Está aqui. Então, a gente viu que nesse gráfico, isso aqui é um gráfico de transferência de contraste do Photoshop. E a gente acessa ele com a função de curvas que tem na imagem. Então, ele tem uma variação de luminosidade na entrada da imagem e variação de luminosidade da saída da imagem. E isso aqui se comporta da mesma maneira que aquele quadradozinho de brilho e contraste no ImageJ, só que a gente está no Photoshop. Agora, eu estou mexendo na minha imagem de uma maneira muito interessante. Eu estou mexendo com a curva da minha imagem. Então, agora, eu estou tendo uma situação parecida com o negativo fotográfico, onde eu vejo melhor uma parte, eu tenho mais contraste numa região do que na outra região, onde eu vou ter menos contraste. Então, nesse caso, eu não estou mexendo nem com coeficiente angular, que é o meu contraste, nem com coeficiente linear, que é o meu brilho,
eu estou mexendo com o que a gente chama de gama, que é a forma da minha curva. Agora, eu tenho relações não lineares, e deixa eu mostrar aqui o que acontece se a gente mexer no gama da imagem. Então, eu vou voltar a minha imagem a ser uma tabela de cores de cinza. Vou inverter minha imagem. Então, tá, eu estou aqui com a minha imagem. Posso aumentar um pouquinho? Fica melhor para vocês verem. Agora, vamos aqui, estou aqui com a minha imagem. Então, a gente já mexeu contraste, já viu como é que é, já mexeu com brilho. Eu posso resetar isso para voltar aos valores iniciais da minha imagem. E agora, a gente pode mexer no gama. Eu acho que talvez a lógica disso é que é tão perigoso mexer no gama que ele deixou essa função escondida lá dentro. No Photoshop, essa é uma função de acesso muito fácil. E por que essa função é função perigosa? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui é o gama 1, ou seja, seria uma relação linear entre os pontos da imagem, igual a que eu vi. E agora eu vou aumentar o meu gama, ou eu vou diminuir o meu gama. Na imagem do Miguel, talvez não fique tão evidente. Deixa eu pegar uma imagem de fluorescência aqui para vocês. Espera aí. Ajudar a ver isso daqui. Open Samples. Eu vou separar os canais para poder mexer em um canal de cada cor, tá? Então, eu vou fazer aqui Split Channels. A gente está vendo só a imagem, pegar a imagem verde aqui assim. E agora, vamos mexer no gama dessa imagem daqui. Então, Process, Math, Gama. Então, isso aqui é meu gama 1. Desculpa, eu pedi aqui. 1. O que ele não muda? Espera aí. Meu gama 1, não mudou nada. Agora, eu vou botar o meu gama menor, 0,6, ou eu vou botar meu gama maior. Vamos ver a imagem. Aqui eu mudei o gama para 1,6. Ela era assim e ela ficou assim. Então, o que está acontecendo com a minha imagem? Ao usar um gama maior do que 1, eu estou favorecendo as regiões brilhantes da minha imagem e estou escondendo as regiões mais escuras da minha imagem. E ao botar um gama menor do que 1, eu estou fazendo o contrário. Então, eu tinha uma imagem que era desse tipo, agora eu estou favorecendo essas regiões aqui que estão mais claras e aumentando menos o brilho das regiões, né, regiões pouco claras, e aumentando menos o brilho disso aqui. Então, por que isso está escondido? Por que isso é perigoso? Porque se a gente quer fazer qualquer quantificação, agora eu perdi a minha relação linear da imagem. Então, se eu tenho um ponto é 2 vezes mais brilhante do que o outro, desde que eu não mexa no gama, ele pode não ser mais, pode ser um coeficiente que não é 2 vezes, mas é 4 vezes mais brilhante, mas ele vai seguir uma certa lógica. Mas se eu mexer no gama, a minha lógica está completamente bagunçada. Porque agora ele vai começar a mudar regiões mais claras, diferente da maneira que ele muda regiões mais escuras. Para a gente visualizar, é muito bom, porque agora a gente vai ter uma maneira muito interessante de tratar as células. Vamos ver aqui nessa imagem de vermelho. Então, eu vou mexer no gama. Com o gama 0,5, a minha imagem ficou favorecia a região escura. Quando eu vou botando o meu gama maior do que 1, eu vou sumindo com os detalhes da minha imagem. Deixa eu fazer isso aqui para vocês compararem os dois. Eu vou duplicar a imagem e vou mexer no gama dessa imagem daqui para comparar com a outra. Parece que a minha imagem agora está mais limpa, tem menos background. Então, na verdade, sumiu o background porque eu simplesmente tirei a parte que estava com pouca luminosidade, eu botei ela escura e aumentei a parte brilhante muito mais do que a minha parte escura. Então, essa seria essa função daqui, dessa forma de mexer na imagem de uma maneira não linear. Por que isso é? Eu estou falando que o feed não gosta de mexer nisso, porque a gente está manipulando a imagem de uma maneira forçando para mostrar o que a gente, destacar o que a gente quer ver, e aí a gente não pode fazer quantificação. Mas lembra que o negativo fotográfico não era linear.
E eu não tenho, eu estou com o scanner aqui, não está com software, mas você pegar, por exemplo, um software de scanner, a maioria dos scanners é programado para responder de uma maneira não linear. As telas de computadores são programadas para responder de uma maneira não linear. E são variações de gama grandes, 1.8, 1.6, coisas desse tipo. Por quê? Porque fica muito mais confortável. Significa que eu quero ver, né? Ele vai pegar regiões que são escuras e vai mostrar muito detalhe. E regiões mais claras ele vai mostrar menos detalhe. Isso vai ficar mais agradável da gente ver. A gente está acostumado a interpretar o mundo dessa maneira. Mas se você está digitalizando um blot e o teu blot foi digitalizado com gama de 1.8, você esquece que a relação não é mais, não tem nenhuma linearidade nessa tua resposta da imagem, tá? Isso vale para as câmeras de microscópio, também são setadas muitas vezes com com ganhos não lineares. E aí você pode estar variando o ganho na aquisição de uma imagem para outra. Se você quer quantificar o brilho de um campo com o brilho do outro campo, lembra de travar o teu automático, impedir que o automático compense o brilho e compense o tempo de iluminação ou compense o ganho do automático da câmera, para você poder estar medindo de maneiras lineares e não medir de uma maneira não linear. Tá? Pessoal, eu estou vendo aqui que se não precisa quantificar, é um problema usar essa grama, se a linearidade de pedido com aumento do gama pode ser considerado manipulação da imagem? Isabela, tua pergunta é perfeita. É uma manipulação da imagem. E aí, o que você deve fazer, o que você pode fazer, é dizer o seguinte, image and contrast, ou gamma, image, gamma and contrast, etc., were adjusted for visualization purposes. Você está dizendo que você só mudou aquilo ali para ver melhor a tua imagem. Ou seja, você está dizendo, eu não fiz nenhuma quantificação, fiz nenhuma análise, nem fiz nenhuma análise em cima dessa minha imagem processada. Mas que você alterou a tua imagem só para representar melhor uma coisa que você está querendo representar. E aí você deixa claro que você não está pretendendo que isso seja a realidade. Você não está enganando ninguém. Você está dizendo, eu manipulei para mostrar, para destacar uma imagem, e aí você se protege dessa acusação disso. Mas você tem razão, se você não avisar, você vai supor que a imagem é dessa maneira e isso é errado. A Letícia está perguntando, se eu poderia repetir essa questão do blot? Eu não entendi bem, não entendeu porque eu não falei ainda, Letícia. Desculpa. Eu ia dar um intervalinho agora, são 4 horas. Vamos fazer, só para não deixar a Letícia no vácuo aqui, eu vou responder, vou mostrar a questão da resposta no blot, e isso vai mostrar um pouco dessa questão da linearidade daqui, tá? Então vamos fechar essas imagens. File, close all. Essa relação de variação, a gente está pegando uma imagem que eu só tinha, né, cores que estão representando uma pessoa, mas vamos ver como é que isso fica se eu tiver, por exemplo, um gel. Ué. Bom, conseguiu abrir aqui a imagem. Então, entrou uma imagem de 8 bits, eu tenho uma série de valores. Para começar, essa gel está feito de que maneira que o valor, as bandas, tem um valor mais baixo do que o background. E, em geral, a gente pensa ao contrário, né? Pensa a banda como sendo uma coisa que está mais do que o fundo. Então, o que a gente vai fazer isso? É porque a gente está vendo essa imagem com uma lookup table que está indo do valor. Ué, não mostrou. Peraí. Desculpa. Color Show Lookup Table. Ele está mostrando no Lookup Table que vai da região mais escura com valor baixo para uma região mais clara com valor alto. Só que como a minha banda é escura, ela está com valor baixo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode inverter a imagem. Agora eu tenho a minha imagem com as bandas mais claras, mas o que eu vou fazer também é inverter a Lookup Table. E agora eu vou ver as minhas bandas, né, nessa Lookup Table que está agora aqui embaixo. Então, Color Show Lookup Table. Onde eu tenho regiões brilhantes com valor alto, um valor baixo, e regiões escuras com valor mais alto. Tá? Agora, vamos estudar como é que está variando o meu
sinal, os meus valores. Então, o que a gente pode fazer é, por exemplo, fazer aqui botar uma linha, e aí a gente vai pedir um perfil de linha. Então, esse perfil de linha vai dizer para a gente como é que está variando a luminosidade ao longo desses pontos. Então, ela está calibrada aqui em pixels, e aqui está dando o valor de cinza. Os valores possíveis vão de 0 a 255, mas ele automaticamente ajustou para ser o tom mais baixo que tem na imagem para o tom mais alto que tem aqui na minha imagem. Cada uma desses picos equivale a uma banda do gel. Tá? Essa imagem ela pode ser calibrada, como é que eu diria isso? A gente pode determinar dois parâmetros nela. Um é o tamanho, se eu souber qual é a dimensão física do gel. Se eu souber que o meu gel inteiro, daqui para cá, tem 10 centímetros, eu posso dizer que ele tem essa distância aqui equivale a 10 centímetros. Então, agora, quando eu fizer o meu perfil de linha daqui assim, ele vai estar calibrado em centímetro e não mais em pixel. Segundo, a gente pode dizer para ele que uma certa intensidade de luz equivale a um certo valor de quantidade de proteína, digamos que seja um gel de proteína. Então, eu vou dizer para ele, ó, a gente vai fazer, marquei uma região de fundo, eu vou medir essa região de fundo, vou medir o brilho dessa região de fundo. Agora eu vou pegar uma banda que tenha, digamos, que tenha uma densidade de 5 miligramas de proteína. Então, eu vou medir essa banda. Agora eu vou pegar uma banda que tem, digamos, 10 miligramas de proteína. Eu vou medir. E agora eu pegar uma banda que tem 20 miligramas de proteína. Então, eu fiz várias medidas, a área deles é toda igual, mas o que importa é que a intensidade média de cinza está variando cada vez mais escura, mais alto, mais escuro. Ora, agora, o sistema que eu calibrei o meu gel, eu posso fazer uma análise de linha calibrada. Então, ele tem aqui as medidas que eu fiz e eu posso explicar para ele que isso daqui é 0, isso daqui é 5, isso daqui é 10 e isso daqui é 20. O quê que ele quer saber? Isso aqui são microgramas ou miligramas de proteína. E que essa quantidade varia de uma forma linear. Tá? E agora, quando a gente botar a minha linha, olha que interessante que ele vai fazer. Análise, perfil de linha. Agora o meu gel está calibrado em miligrama de proteína. Então, meu primeiro pico tinha 16 miligramas de proteína, esse outro pico tem 15, esse aqui tem menos, esse aqui tem 5, e assim por diante. Tá? Tudo bem, Letícia? Então, a gente pode calibrar o blotting, por exemplo, um gel, desde que a gente tenha colocado quantidades conhecidas disso daqui. Repara que esse é um gel de uma dimensão. Então, eu estou assumindo que qualquer linha daqui representa só a única coisa que está variando é o peso molecular. E que o peso molecular equivale à quantidade de proteína. E que a quantidade de proteína equivale à intensidade da banda. Então, se eu tiver uma banda mais baixa, ela tem menos corante, portanto, ela tem menos proteína. Eu não me importa, por exemplo, saber a largura da minha linha. Vamos fazer o seguinte, mas se eu pegar e fizer o registro aqui numa linha um pouquinho ao lado, ele vai dar um gel um pouquinho diferente, uma leitura um pouquinho diferente. E se eu fizer aqui, ele vai dar uma leitura um pouquinho diferente. Então, o que a gente já pode fazer? Um truquezinho para ele. A gente pode chegar aqui e, em vez de botar uma linha, botar um quadrado. Um quadrado não, uma faixa. E agora eu vou pedir o perfil dessa linha daqui. Ops! Desculpa. Ele funciona só na outra direção. Então, eu tenho que transformar a minha imagem, rodar para cá, e agora colocar o meu quadrado aqui. Agora, minhas bandas ficaram mais macias. O que ele fez? Ele pegou uma linha, a linha do lado, a linha do baixo, a linha de baixo, e ele fez a média da intensidade de cinza ao longo de cada uma dessas linhas.
Esse mesmo procedimento serve para quando nós medir com uma régua, analisar a área de uma ferida. Não, vamos voltar aqui. Regina, vamos pegar aqui, peraí, onde é que tem uma imagem de histologia aqui, assim. Deixa eu pegar, estava aberto aqui, ó. Deixa eu pegar, fazer essa captura daqui. Vamos lá, File New System. Peguei aqui uma imagem de histologia. Então, Regina estava perguntando, quando a gente vai medir aqui, o que para a gente medir, a gente tem que ter algum tipo de escala na imagem. Eu tenho que saber qual é o tamanho disso daqui. Então, se eu fizer uma medida, a gente vai, posso medir os objetos, e aí eu posso medir qual é o tamanho do objeto e assim por diante. Eu vou falar mais sobre medida daqui a pouco com vocês, tá? Mas o que a gente estava falando era uma questão de como é que varia a intensidade e não as dimensões físicas, que eu volto para cá daqui a pouquinho para a dimensão física. Então, Regina, peraí, só um minutinho. Regina Cartacho está perguntando aqui. Então, Regina, segura aí que daqui a pouco, mais tarde, eu vou falar sobre como é que a gente faz isso, várias outras medidas de objetos, tá? Gabriel perguntou o seguinte: dá para avaliar se a foto do gel está saturada no preto antes de calibrar? Os topos vão aparecer estourados no plot profile. Exatamente. Então, olha aqui. Gabriel colocou um ponto perfeito. Vamos ver esse aqui. Eu vou ver o perfil desse ponto daqui. Esse aqui é o perfil desse gráfico aqui de cima. Agora eu vou pegar essa mesma imagem, vou duplicar essa minha imagem. Desculpa, vou duplicar. E essa imagem daqui de baixo, eu vou mexer no brilho e contraste dela. Então, tá, resetei. E vou diminuir o brilho dela. Ó, ela está invertida, eu vou aumentar aqui o brilho dela. Tá? E vou aplicar isso. E vou passar uma linha aqui, só para a gente poder fazer direitinho, para a gente ter certeza de que mediu no mesmo lugar. Vou tirar isso daqui, vamos colocar aqui um ponto. Eu vou botar essa linha aqui e vou fazer um macete que já eu já começo a mostrar para vocês, depois eu falo com mais calma para isso. Eu vou colocar essa linha na memória dele para eu poder aplicar a mesma linha na outra imagem. Aí eu venho aqui e vou plotar o perfil. Quando vocês olharem esse perfil em comparação com esse perfil daqui, o que dá para ver de diferente? Repara que esse perfil daqui, eu tenho uma imagem que não está passando do limite aqui. Ela tem uma curva, como deveria ser uma eletroforese direitinho. Esse tipo de imagem daqui, ele tem uma resposta linear quando chegou aqui. Então, se ele chegou aqui em cima de uma maneira linear, significa que, ó, quando eu passo meu mouse aqui, ele está dando 255, todos esses valores são 255. Isso significa que meu sistema não está mais respondendo àquela variação que deveria variar. O meu pico deveria ter uma quantidade máxima e uma quantidade mínima. Então, esse sistema não foi otimizado para pegar o máximo de variação possível. Então, no caso, como o Gabriel falou, se tiver estourado, vai aparecer aqui que está estourado ou para baixo ou para cima. Vamos fazer aqui o contrário. Vou pegar essa minha imagem, se eu ajustar o brilho e contraste para diminuir. Peraí, desculpa, aumentar aqui. Aplicar, desculpa. Eu vou reverter a imagem ao que era. Então, ele voltou, é um comando reload. E eu vou flip e vou ajustar o reset e vou aumentar aqui. Tá? Apliquei. E agora, quando eu colocar essa linha daqui e tentar medir, vocês vão ver que agora tem uma faixa aqui que está branca. O gráfico está invertido, eu não inverti duas vezes a imagem. Tá? Como é que a gente pode ver isso de uma maneira fácil? A gente tem uma lookup table e é boa para ver esse tipo de coisa, que se chama high-low. Espero que ele exista aqui. High-low, está aqui. Olha aqui que o high-low está mostrando para a gente. Droga.
É porque essa imagem aqui estava invertida. Edit, invert, edit, invert table. Desculpa, invert, ops, imagem, lookup table. Como é que é isso? Deixa eu explicar, mostrar para vocês o que é o lookup table high-low. Então, aqui eu tenho lookup table, não, color, show lookup table. Vamos lá, se vocês estão acompanhando, vocês lembraram a ideia de que a lookup table é uma tabela de correlação onde eu mostro na tela os pontos com um certo valor de cinza. A high-low é uma lookup table que varia em tons de cinza, do mais escuro para o mais claro, só que o ponto 0 é azul e o ponto 255 é vermelho. Então, isso que o Gabriel estava perguntando, dá para ver que está estourado? Dá para ver que está estourado, porque está cheio de pontos vermelhos aqui em cima do pico. Tá? Na minha imagem original, que deve estar em algum lugar por aqui, os pontos não estavam estourados. Não sei se eu tenho ela aqui, acho que eu perdi. É... Não, não tem. Vou abrir uma outra aqui. Sei que ele está dando esse erro aqui na minha... Então, nessa imagem daqui, se eu colocar ela com o meu lookup table hello, não apareceu nada nem azul, nem nada vermelho. Então, a high-low é um lookup table muito interessante para a gente ver se a gente está, se pontos estão abaixo do mínimo da imagem ou acima do máximo da imagem. E aí a gente está usando a imagem numa condição que não é boa para parar a imagem. Tá? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Eu ia dar um intervalo no meio de 5 minutinhos, mas a gente já perdeu 15 minutinhos desse intervalo. Vamos direto? Pode ser? Sim, pode ser. Tem duas respostas aqui. Então tá, vamos direto, que a gente não perde tempo. Só para entrar e sair, a gente já perde um tempão. Então tá bom. Sobre essa questão, lookup table, variação de tons, alguma questão? Então vamos lá. Vamos voltar para o PowerPoint aqui. Tá? Aqui tem um. Não lembro mais o que era esse. Ele está só mostrando essa figura de uma variação de intensidade de luz, e aí a gente pode mudar a posição da linha e ele vai representar para a gente a intensidade. Tá? Já que eu mostrei esse tool, vamos só falar um pouquinho mais sobre o que é esse tool. Então, vamos pegar uma imagem aqui qualquer. Deixa eu pegar eu tinha aberto aqui uma imagem de fluorescência. Eu tinha falado já na outra parte, mas só para ficar claro, essa imagem ele abriu num formato, essa imagem não é uma imagem RGB, não é uma imagem colorida propriamente dita. Ela tem 3 canais de cor separados, 3 canais de cor que são independentes. Quando eu clico numa imagem, eles estão sendo mostrados em conjunto, mas eles são independentes um do outro. E o que a gente pode fazer? Letícia perguntou, então não seria bom mexer no brilho e contraste do blotting? Então, Letícia, como eu tinha respondido acho, para a Isabela ali, você pode mexer no brilho e contraste do blotting para visualizar melhor, mas não para quantificar. Porque quando você está mexendo no brilho e contraste, você pode estar perdendo a linearidade das suas relações. Então, o ideal é que você faça a quantificação dentro da mesma condição que ele foi tomado. Por isso que é importante você já ajustar esse tempo de exposição, etc., para na hora que você vai fazer a tua imagem do blotting, para ele ficar a melhor imagem possível. Porque se você depois fizer, você até poderia fazer uma mudança aqui de mexi com isso daqui, mexi isso daqui, tal, tal, tal. Aí você tem que ter cuidado de fazer a mesma coisa para vários géis ou, enfim, aplicar o mesmo processamento, a mesma codificação nas várias vezes para você saber que você está tendo repetindo isso, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui com imagem separada. Eu vou separar os canais. Vou ficar com o canal
aqui, que equivale aos microtúbulos. A gente pode fazer a seguinte pergunta. Eu estou conseguindo ver nessa imagem microtúbulos individuais? Como é que a gente pode ver isso? A gente pode fazer a seguinte pergunta, o seguinte processamento. Eu pego uma linha e eu vejo como que a minha imagem está mudando o brilho e o contraste nessa linha daqui. Né? Então, vamos ver aqui o Analyze Plot Profile. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, cada pico desses equivale a um pedaço da minha imagem. Esse primeiro pico aqui equivale a esse pedaço daqui. Depois eu desço e tenho um outro pico. Depois eu tenho uma região bastante escura. Depois eu tenho uma banda bem alta. E depois um intervalozinho aqui. Então, a gente pode dizer que se os dois picos estiverem bem resolvidos, é que eu consegui separar muito bem essa microtúbulo daqui desse outro microtúbulo daqui. Enquanto aqui, ó, eu tenho um microtúbulo que está muito pertinho do outro, ou um que é muito pequenininho. Esse daqui, a diferença desse para esse é muito pequenininho. Tá? Então, só para se vocês está claro para vocês essa questão do que é um perfil de linha. Está claro? Deixa eu carregar. Deixa eu mostrar uma outra maneira da gente ver isso daqui. Se está claro para vocês o que é um perfil de linha, a gente pode expandir esse conceito de perfil de linha para um perfil de várias linhas. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um plot de superfície. Então, agora, ele está representando isso aqui, onde cada pico é um gel, um núcleo. Então, aqui eu tenho um pico, é esse daqui, 2, esse daqui, 3, esse daqui. É como se ele tivesse feito linha por linha, com várias linhas, todas as linhas que eu tenho na minha imagem. Tá? Essa é uma maneira mais pouco interativa de mexer. Tem um outro que se chama 3D Surface Plot, que é interativo. Então, a gente pode pegar nesse 3D Surface Plot e agora... Ops! Peraí, que está ficando pior, em vez de ficar melhor. Deixa eu fechar e abrir ele de novo. Então, o que a gente tem aqui? Cada pico é um núcleo. Eu posso mexer na escala Z, eu posso rodar esse objeto. E ele vai representar isso de várias maneiras diferentes. Eu posso aumentar o tamanho da tela, posso fazer com que isso fique mais limpo. Então, pode fazer uma luz vindo de um certo lugar. Então, se a gente quer... vou mostrar para vocês um filminho disso daqui. Posso botar linhas, ou posso botar mesh, ou fill. Então, aqui a gente vai estar vendo melhor cada um desses picos. Separadamente, a gente pode ter cada um desses picos daqui da minha imagem. Tá? Tudo bem? Teve uma época que eu trabalhei com um pesquisador que trabalhava com o Toris Martins Ferreira, que trabalhava com imagens com análise de retina. E ele tinha uma técnica de estimular mecanicamente a retina e, com isso, ele conseguia ver mudança em propriedades, em dimensões e algumas outras propriedades da célula. Então, ele chama essa mudança que se propaga pela retina de depressão alastrante. E aí ele fez uma análise dessa depressão alastrante no modelo de retina. Depois, com o colega Renato Rosenthal, a gente fez essa análise com um artigo mostrando isso. Então, esse é um filme de uma depressão alastrante na retina. Então, vocês estão vendo aqui um pedaço de uma retina, e o que foi estimulada mecanicamente, vocês estão vendo que tem uma textura, uma mudança de propriedade óptica das células que está se propagando dentro da retina, nesse caso, uma forma de onda. Então, o que a gente fez aqui foi representar essa mudança de uma forma tridimensional. Então, eu usei esse plugin de 3D,
de visualização. Perdão, deixa eu fechar os dois para poder mostrar só isso. Eu usei esse plugin de visualização 3D e, ao mesmo tempo, botei numa escala de cores, numa lookup table de espectro. Então, isso evidenciou essa mudança de crescimento desse objeto, ficou mais fácil de ver. Dá para vocês verem no comecinho do filme aqui, que tem nesse momento daqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Não dá para passar. Quando passa o filme, dá para perceber melhor. Vocês vão ver o momento que a retina é estimulada. Tá, ó, ali foi a estimulação. A partir daí a gente está vendo essa imagem tridimensional. Tá? Tudo bem? Será que isso é só uma maneira de representar a imagem? Será que isso tem algum sentido? É só estético? Querem ver uma imagem que pode fazer onde isso pode ser interessante? Vamos tentar pegar a imagem de varredura. Vamos ver se eu consigo. Se isso vai funcionar, hein? Vou fazer ao vivo aqui, vamos copiar a imagem. File new. Agora, vamos pedir para ele mostrar para a gente como é que é a 3D Surface Plot disso. E ele ficou bastante realista. Por que ele ficou bastante realista? Porque na varredura, o que o microscópio de varredura faz é tem uma sondazinha que varre a imagem perguntando qual é a distância do feixe de elétrons até a imagem. E quando o sinal é mais fraco, ele registra isso com menor intensidade. Quando o sinal é mais forte, ele registra com maior intensidade. Então, essa imagem gerada por um microscópio de varredura é uma imagem de relevo. E quando eu transformo ela numa imagem que tem um relevo, ela é muito fiel, porque ela vem de uma informação tridimensional, onde o brilho equivale exatamente à imagem tridimensional. Tudo bem, vocês podem me mas aqui está invertido, porque aqui está mais claro. Sim, aí vocês invertem a imagem que você não. Vamos fazer isso para não ficar melhor aqui. Vamos inverter a imagem. Agora vamos olhar isso aqui no 3D Surface Explorer. Agora a gente tem aqui. Agora ele inverteu 2 vezes. Inverteu o buraco. Enfim, vocês pegaram. Vocês podem mexer nessas coisas aqui de smoothing e fazer essa textura ficar mais ou menos parecida, máscara, enfim. Tá? Fechar aqui tudo isso. Vamos voltar aqui à apresentação. Então, eu estava aqui no coisa. Ok. Então, próximo conceito, estamos aqui, são 4h30. Temos tempo ainda de trabalhar esse conceito. O que é esse conceito? É uma função chamada histograma. Então, aqui eu tenho a tela do ImageJ, peguei uma imagem e tenho um histograma dessa minha imagem. Essa é uma imagem que tem alguns pontos escuros, desculpa, tem alguns pontos escuros e muitos pontos brancos. Então, se eu perguntar qual é o ponto a intensidade de cinza mais frequente, são esses cinzas médios aqui do meu fundo. Deixa eu passar para o ImageJ para a gente ver isso melhor. Eu tenho aqui uma... onde é que está isso? Não sei o que ele está fazendo. Chatice, enfim. Eu tenho aqui minha imagem, eu abri uma imagem chamada Blobs. E agora vamos ver o histograma dessa imagem. Isso vai mostrar uma propriedade já. Eu vou voltar e falar isso para vocês, que essa imagem não é boa. Já explico por quê. Espera aí, deixa eu pegar uma outra. Uma... Particles. Tá.
Então, essa minha imagem, ela está cheia de partículas, e quando eu passo aqui o valor... Ah, droga. Também não é boa para isso. É... Particles. Foi essa que eu tentei? Foi, não é essa. Peraí. Eu tenho aqui minha imagem, agora vamos pedir então o histograma dessa imagem daqui. O que o histograma está dizendo? Isso aqui é o valor, vejam lá em cima, eu vou voltar a fazer a imagem de 8 bits. Então, a imagem está com tons de cinza, isso aqui é o valor 219, 220, 219, 220. E quando eu passo aqui no histograma, ele está mostrando 219, 220. Então, os pontos mais frequentes têm, a intensidade de cinza mais frequente tem esse ponto 219, 220. E alguns pontos mais escuros, olha, aqui tem um valor 60, aqui tem um valor de 50, 30. Então, eles estão aparecendo aqui embaixo. Mas como eles são muito menos frequentes do que os outros, eles aparecem muito pouco nessa imagem. Essa representação de histograma é uma representação muito interessante para a gente analisar o que é objeto e o que é fundo. Então, a primeira coisa, eu vou agora abrir um tool de brilho e contraste. Então, está aqui minha janela de brilho e contraste. E repara que quando eu falei para vocês na função de transferência de contraste, e eu disse que essa função transferia a variação de luminosidade. Por exemplo, do escuro ao claro num eixo e do escuro ao claro no outro eixo. Então, eu posso superpor nessa variação o meu histograma. Então, ele vai dizer apenas isso, ele está reproduzindo aqui nessa cabinezinha o que foi que ele fez, o cálculo que ele fez no histograma daqui assim. Está vendo? Agora, eu vou pegar essa imagem daqui, vou duplicar, isso aqui é o histograma dela, e vamos aumentar o contraste. Ao aumentar o contraste, a gente está fazendo com que pontos acima de um certo valor fiquem brancos, pontos abaixo de um certo valor fiquem escuros. Vamos aplicar essa mudança. E agora, o que aconteceu com o meu histograma? O ponto que era mais frequente ficou 255. Então, vou botar o histograma aqui do lado para vocês compararem esse histograma com esse, e esse aqui é o histograma desse. Olha aqui. Agora o meu pico é esse valor daqui, e eu tenho outro pico de preto. Acho que era o Gabriel que tinha comentado isso. Isso já significa de cara que essa imagem está estourada. Porque quer dizer que eu tenho muitos pontos que têm o valor 255 e muitos pontos que têm valor zero. Então, tem uma informação aqui que eu posso estar perdendo, porque eu não sou capaz de perceber variações de tonalidade aqui no meio. Tá? Se eu representar isso como high-low, ele vai mostrar para a gente um monte de verde, um monte de... Desculpa. Por que ele não fez isso? 8 bits, imagem. Eu captei errado. Desculpa, porque ela não estava... Tá vendo? Todos esses pontos são brancos, todos esses pontos azuis são pretos. A frase não faz muito sentido. Todos os pontos brancos estão representados como vermelho, e todos os pontos pretos estão representados como azul. Então, aqui ó, eu tenho os meus pontos pretos, aqui eu tenho os pontos brancos. Tá? O que está acontecendo? Como é que ele gerou esse tipo de imagem que está mostrada aqui? Porque vocês viram que o histograma dessa imagem deu isso daqui. Então, isso já está dizendo para a gente a seguinte dica: essa imagem não é natural, essa é uma imagem manipulada. Por que isso? Porque eu tenho uma variação de
branco a preto, ou de preto a branco, tanto faz, mas eu tenho apenas alguns pontos representados. Quando eu estou passando por ele aqui, você vê que ele não é qualquer ponto. Nessa imagem, ela está variando 213, 14, 15, 16. Nesse daqui, ele pula de ponto em ponto. Então, isso significa, na verdade, quando a gente manipulou o contraste, você vê que apareceram um monte de intervalos vazios aqui no meio. Estão vendo? Por quê? Porque a gente, ao estourar o brilho e contraste, a gente pegou alguns pontos que foram para mais de 255, outros ficaram abaixo de zero, e outros não têm mais valor representado, porque o ponto entre os 50 ficou mudado para alguma coisa e ele agora não tem mais. Então, o histograma está aparecendo um monte de buracos na minha imagem. Então, foi até interessante ter carregado essa daqui, porque quando eu carreguei o histograma dela, eu reparei, não, esse histograma está errado. Esse histograma é descontínuo. Quando você fotografa numa câmera... Peraí. Vocês estão com a imagem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir representar isso daqui. É... Não, depois eu mostro, vou mostrar para vocês isso. Depois eu mostro para vocês. As, as câmeras, quando elas calculam o automático da imagem, o que elas fazem é ver se a imagem está espalhada, está se espalhando por todo o histograma, ou se está tendo, como é que está sendo a variação de histograma da imagem. Tá? E aí, quando a gente pega, pessoas, então, novamente, não se deve fazer ajuste de brilho e contraste nessa imagem se quiser quantificação de partícula. Lorena, ótima pergunta. Deixa eu tentar ser mais claro aqui, ser preciso para vocês. Se o que você quer quantificar é o brilho da partícula, você não deve modificar o teu brilho, porque o que você vai medir é exatamente o que você está medindo. Mas, digamos, vamos fazer o seguinte, ó, vou fechar essa daqui para ficar aqui. Eu vou usar essa, pode usar essa imagem daqui. Gabriel está perguntando, histograma descontínuo, porém não está estourado, significa que a imagem original tinha menos bits. Isso. Eu não consigo pensar numa outra causa que tem isso. Na verdade, ela pode até ser uma imagem com aquele valor de bits, digamos, uma imagem de 8 bits, mas ela pode não estar usando os 8 bits possíveis. Ela está variando só de 0 a 50. Então, quando a gente muda o brilho da imagem, ele vai ele vai esticar o histograma da imagem para poder caber aquilo ali. Tá? Então, imagina que eu estou fazendo uma mudança, uma transformação linear e multiplicando por um valor e somando um certo valor. Então, eu estou esticando o meu histograma para o lado. Deixa eu mostrar isso mais claramente aqui. Peraí. Pegar a imagem aqui do Miguel. Vamos lá, só uma... eu respondi ao Gabriel um minuto e parei de responder ao Lorena. Já volto já, Lorena, para vocês. Isso daqui, deixa eu pegar essa imagem. Image crop. Ficar com essa imagem daqui. E agora eu vou mexer no brilho e contraste dela. Então, essa é a variação original dela. Quando eu mexo aqui, ó, eu torno a minha imagem mais brilhante. Opa! Aconteceu.
Perdi completamente minha imagem aqui. Quando eu faço o ajuste de brilho dela, isso aqui é o histograma da minha imagem. Ele está variando continuamente, tem alguns picos, mas, em geral, está variando continuamente. Então, quando eu estou puxando o brilho dela, eu estou deslocando todo o histograma para cá. Então, vamos ver isso daqui. Ó. Em vez de acompanhar isso aqui, eu vou botar o histograma em cada um dos momentos. Então, esse é o histograma da minha imagem original. Agora, eu vou simplesmente aumentar o brilho e vou pedir o histograma. Desculpa. Quando a gente manipula, muda o brilho e o contraste, a gente tem que aplicar essa mudança para ela poder mostrar essa mudança na imagem. Então, agora eu desloquei para o lado e eu vou pegar a minha imagem e vou aumentar o contraste. Costurei muito enfim. Então, olha só, aqui a gente tinha o histograma original em cima e embaixo o histograma onde eu acrescentei 20. Então, eu peguei deslocar linearmente, eu pegar todo o meu histograma e deslocar para o lado. E, nesse caso, eu peguei a minha variação de brilho e contraste e estiquei ela, aumentei para ela ser mais variado, ter uma maior variação de brilho e contraste. Deixa eu ver se eu volto aqui a minha imagem original. E vamos diminuir o meu contraste. Opa, gente, o que ele está? Ele está com algum bug que não consegue. Então, eu tenho aqui a minha imagem e eu vou diminuir o contraste da minha imagem. Desculpa. Uma das coisas chatas desse sistema é que ele não tem um tool de refazer. Mas vamos olhar aqui o histograma. Então, em vez de aumentar o contraste, eu diminuí o contraste. Então, olha aqui a imagem original. Ele via de 0 até 255, e agora ele está variando de 30 até 227. Então, a dispersão da imagem significa os valores máximos e mínimos, e a gente pode agora ter picos num lugar e no outro. Então, é para dizer para vocês que a gente consegue reconhecer muitas características pelo histograma. E uma das coisas que a gente consegue perceber é quando ele está variando o histograma, porque eu posso pegar a minha imagem, por exemplo, deixa eu recarregar mais uma vez a minha imagem daqui. Se eu pegar essa imagem daqui, fizer o crop, vou passar ela para cinza, só para ter ela aqui mais uma vez, e vamos duplicar ela. A gente pode mexer no histograma de uma maneira não linear, que é bastante interessante. Então, a gente vai fazer o seguinte: Enhance Contrast, Equalize Histogram. E agora, vamos ver como é que ele ficou o histograma dessa imagem. Esse aqui é o histograma da imagem original. Eu não sei se vocês conseguem perceber nesse tipo de imagem daqui, mas vocês estão vendo que nesse pico daqui, que tinha muitos pontos,
ele acrescentou uma série de pontos brancos. E nessas regiões todas, aqui eu tinha um outro pico, ele acrescentou uma série de pontos brancos. Então, como é que foi? O que é uma equalização? É pegar uma imagem, vamos mostrar aqui uma fluorescência. Tentar achar aquela fluorescência que estava aqui. E separar meus canais. A gente pode fazer essa função de equalizar o histograma da imagem. Ficou tão bom assim não, mas enfim. E aí, o que ele está transformando? Ele está mudando o brilho e o contraste da imagem resultante, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, que ele melhorou o histograma. Só que ele pegou os lugares onde tinha muitos pontos e espalhou mais, e lugares onde tinha poucos pontos e espalhou menos. Então, isso equivale a se eu estivesse mexendo no gama, eu estaria mudando o gama não apenas na região escura, mexendo com mais contraste, na região clara com mais contraste, mas todas as regiões que têm muitos elementos na minha imagem, eu mexo com mais contraste. E as regiões que têm pouca informação na minha imagem, eu deixo com contraste original. Então, essa é uma manipulação, né? Se eu mexer no gama, era mexer numa relação que já não era linear, mas era uma função exponencial, logarítmica que eu estava mexendo. Agora eu estou fazendo uma manipulação que é completamente maluca, porque eu estou pegando pontos brilhantes e pontos menos brilhantes e mudando, dependendo da quantidade de objetos que a gente tem na imagem, a gente vai fazer essas imagens diferentes. Essas imagens estão muito boas, então é difícil da gente perceber essa diferença que faz. Depois eu vou pegar um exemplo de uma imagem ruim, para a gente tentar processar, fazer essa equalização para vocês verem a diferença. Então, esse tipo de imagem aqui, ela pode ter sido resultado de uma equalização para poder ter uma distribuição grande de pontos do jeito que ela está vendo. Aí, respondendo, voltando lá que a professora Lorena tinha perguntado. Então, não se deve fazer ajuste de brilho e contraste se quiser fazer quantificação de partículas? Olha só, essa é uma imagem que foi manipulado o brilho e contraste pelo que a gente assume que o histograma está mostrando que o brilho e contraste foi manipulado, certo? Agora, vamos usar a função do histograma para separar o que é objeto do que é fundo. Então, a gente vai ajustar o threshold da imagem. Eu posso dizer que eu tenho um fundo claro ou um fundo escuro. Se o meu fundo é escuro, desculpa, se o meu fundo é claro, o meu objeto é escuro. E aí ele pegou, tá vendo que é o histograma da imagem aqui? E aí ele achou que, olha, eu divido bem a imagem se eu usar esse valor 126 para dividir a imagem. E tudo que for maior do que 126 é objeto, tudo que tiver um valor menor do que 126 é fundo. Essa maneira de quantificar, ela é muito interessante, porque agora eu posso analisar partículas. E eu posso dizer para ele, mostre o que é cada um dos objetos. Agora ele identificou cada um dos objetos. Nesse caso, Lorena, eu não vou ter essa informação aqui, ó, média, que é a média de intensidade do meu objeto. Se eu manipulei a imagem, essa informação não é mais verdadeira, porque eu mexi no brilho da imagem, então eles são mais brilhantes ou mais escuros do que eles eram na imagem original. Então, essa imagem, essa média não quer dizer. Mas se eu pedir para ele, eu não quero só a média, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o tamanho do meu objeto, o perímetro dele, o diâmetro de ferrete, que é o maior diâmetro possível, qual é uma elipse maior, qual é um retângulo que está dentro dele, e assim por diante. Se eu fizer isso, eu vou fazer de novo. Vamos medir de novo, eu estou aqui no meu objeto, eu pedi para ele mostrar uma cor, ele mostrou com uma cor diferente cada objeto, mas eu posso tirar essa marcação dele. Então, eu posso simplesmente remover o overlay e eu tenho aqui o meu threshold de maneira como ele é. Eu posso pedir, então, agora para ele analisar as partículas, e agora ele mostrou para cada partícula a área da partícula, o tamanho da partícula, o eixo maior da partícula, o diâmetro de Ferret da partícula e um monte de informações.
Essa informação do tamanho, tecnicamente, ela é dependente do brilho e contraste. Por quê? Porque se eu pegar e vou resetar aqui, ó, só para a gente ver de novo, remover de novo. Ó, essa é a minha imagem original. Eu fiz o threshold. Se eu mudar um pouquinho o brilho, o contraste, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu objeto, tá vendo? Se eu puxar muito aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Mas, se eu deixar no automático, eu tenho uma identificação bastante razoável do meu objeto. Se o contraste do meu objeto com o fundo for muito bom, isso não vai fazer muita diferença na área do meu objeto. E se eu quero, por exemplo, contar quantos núcleos tem num campo, e se o meu núcleo é um bom contraste, a primeira informação que eu tenho é quantos núcleos tem, e vai aparecer aqui o número de núcleos tem. Eu quero saber qual é o tamanho médio dos núcleos. Todas essas informações estão registradas aqui. Então, se o que a gente quer do objeto não é o brilho e contraste, mas o brilho e contraste é simplesmente uma informação para eu poder identificar o que é o objeto, aí não tem muito problema a gente manipular o brilho e contraste. Entendeu, Lorena? Respondendo a tua pergunta? Tá? Quer dizer, que você pode mexer um pouco de brilho e contraste. Por quê? Porque se o contraste, ó, vou pegar essa imagem daqui, vou rodar ela só para ficar melhor, para caber na minha imagem. Se eu pegar essa imagem daqui e for tentar fazer o threshold dela, essa imagem ela é muito sensível a uma variação de threshold. Está vendo? Quando eu mexo um pouquinho para cá e para lá o threshold, eu já mudei muito o que é objeto e o tamanho do meu objeto. Então, se o que a gente quer ver é contar o número de objetos, por exemplo, essa não é uma boa situação. Eu estou com pouco contraste entre o objeto e fundo, ou seja, não é uma boa situação. Tá? Com imagens tridimensionais, ainda é possível calcular essas coisas, ele consegue calcular uma fatia só. Quando a gente tem uma imagem tridimensional, o que a gente tem é uma pilha de imagens, uma sequência de imagens. Então, a gente tem aqui peraí, uma pilha de imagens tirada, é uma pilha tridimensional. Então, quando eu passo aqui, eu tenho uma série de imagens. Todas as modificações que a gente fizer na imagem, se eu mexer brilho e contraste da minha imagem, eu vou só duplicar para ela poder não ter que abrir de novo. Pegar essa minha imagem aqui e vou diminuir o contraste da minha imagem, aumentar o brilho da minha imagem, quando eu aplico, ele vai perguntar aplicar em todas as fatias. Então, ele percebe que isso é uma pilha de imagens e ele vai fazer essa informação. O problema é que na imagem tridimensional, essa informação, né, que é a intensidade nessa linha, na verdade, ela não está só naquela imagem. Eu posso pensar que isso seria, na verdade, olhar através de uma outra imagem. Não sei se você está fazendo claro o que eu estou querendo dizer. Letícia, já vou repetir para vocês. Então, respondendo ao Bruno, com imagens tridimensionais é possível calcular essas coisas? Sim. Então, ele vai fazer fatia por fatia. Ele está programado para fazer fatia por fatia. Então, se eu tiver uma série de imagens, tudo que ele repete para ele vai perceber que isso é uma stack e ele vai fazer com isso como se fosse uma stack. Tá? Mas a imagem tridimensional, o significado da intensidade é um pouco diferente para essa imagem. Lorena, vamos fazer de novo aqui o brilho, o contraste aqui, eu repetir o procedimento aqui para ficar claro aqui. Então, eu vou pegar o overlay da minha imagem, resetar, a minha imagem está sem overlay, a gente vem aqui numa janela vai abrir o threshold da imagem, ajustar threshold. E ele automaticamente já está tentando identificar o que é objeto e o que é fundo. Tá? Se eu disser que o fundo é escuro, ele vai inverter a imagem, porque ele vai tentar achar que o objeto que é escuro e brilhante. Você pode anotar esse valor, por exemplo, se você quiser, não, eu mexi brilho e contraste, mas eu sempre mexi da mesma maneira brilho e contraste em todas as imagens. E aí eu quero usar o mesmo valor de threshold para todas as imagens.
Então, você sabe que você está analisando exatamente com o mesmo critério todas as imagens, portanto, isso é legítimo, você não está roubando nessa configuração. É só anotar qual é esse valor de threshold daqui, que você vai fazer o mesmo valor de threshold para a tua imagem. Tá? Se você fizer... existem várias maneiras de representar isso. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro. Eu posso fazer isso com outros algoritmos que percebem a imagem de uma maneira diferente. Deixa eu mostrar aqui com... um momento. Por exemplo, esse aqui eu estou usando um outro algoritmo que ele está calculando um critério qualquer de que é objeto, mas você vê que o automático deste algoritmo é diferente do automático daquele algoritmo. Então, a gente pode usar só o algoritmo de for, mas se você tiver uma situação onde um outro algoritmo separou melhor, identificou melhor o que é teu objeto, o que é fundo, você pode usar esse outro algoritmo daqui. Se você tiver com uma pilha de imagens, você vai ter vários planos focais diferentes, você vai ter, com cada plano focal, vai ter um threshold diferente. Então, ele pode fazer análise do threshold a partir do threshold de toda a pilha, respondendo um pouco o que o Bruno estava perguntando. Então, ele vai calcular o histograma de toda a série de imagens e ele vai fazer o threshold de toda a série de imagens simultaneamente, mais fatia por fatia. Ele vai identificar objetos em cada fatia separadamente. Tá? Que medidas que ele pode fazer para cada objeto? Então, a gente escolhe aqui as medidas, desvio padrão de área, descritores de área, etc. e tal, e ele vai mostrar aqui todos esses resultados. Esses resultados você pode copiar ou você pode salvar direto como uma planilha Excel. Isso aqui é Comma Separated Values, um tipo de formato que a Excel importa, qualquer editor de planilha consegue importar e reconhecer isso daqui. Ou você pode diretamente selecionar aqui e exportar para o Excel, para uma outra linha, com outro gráfico qualquer, um outro editor de gráfico qualquer. Você pode representar esses resultados, distribuir esses resultados. Eu posso perguntar, por exemplo, como é que varia o tamanho dessas partículas? Qual é o tamanho médio disso? Então, a gente vem aqui em Distribution e eu quero distribuir, analisar a área deles em 10 categorias. Vamos fazer em 10 categorias. E aqui ele vai dizer, 10 categorias, eu tenho uma área maior, depois tem uma área menor, e assim por diante. Tá? E ele pode fazer... Tá, ele pode fazer isso para qualquer valor que a gente quiser determinar aqui dentro. Tá? E ele tem alguma coisa que vale a pena, quando a gente pede para ele analisar, ele tem alguns limites, alguns parâmetros que ele pode obedecer. Então, essa minha imagem não está escalonada, então eu não sei quanto que vale um micrômetro por pixel ou pixel por micrômetro. E ele está excluindo, ele pode excluir a partir de certo tamanho. Então, eu posso dizer para ele, olha, se eu tiver alguma coisa que tiver 3 pixels, é porque isso é uma sujeira na imagem. Então, a gente pode excluir coisas menores do que 10 pixels e a gente pode excluir coisas maiores do que... Vamos ver como é que ele tinha dado aqui. 200 pixels. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Ele pegou só esses objetos daqui. Os outros são muito grandes, ele não considerou os outros. A gente pode também usar para eliminar, dizer o seguinte, coisas que não sejam muito redondas, eu não considero como objeto. E ele pode representar isso para a gente de várias maneiras. O overlay é uma função, depois a gente vai falar dessas funções, à medida que vocês quiserem, de vez em quando eu vou comentar essas funções. O overlay é uma coisa que está por cima da imagem, um overlay da imagem. Então, aqui eu tenho máscaras que estão no overlay. Então, deixa eu aumentar o tamanho aqui na Analyze Particles, eu vou botar um tamanho maior, vou botar aqui 800 e vou botar como overlay masks. Agora ele identificou mais objetos, ele só excluiu esses vermelhões aqui, que são muito grandes, ele botou um número para cada um. E ele representou todos esses objetos aqui, eu tenho a área, etc., de cada um.
Mas se eu quiser poder, eu quero saber mas exatamente qual era o objeto que a gente tem, que a gente está fazendo. A gente pode fazer de várias maneiras. Uma maneira é a gente pode dizer para guardar essa imagem com o overlay. Então, a gente vai ter né, os objetos identificados, o número de cada objeto, e a gente salva isso daqui. Só que o overlay é uma coisa que está por cima da imagem, não está exatamente na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa imagem, só para não estragar ela. Eu tenho a minha imagem com o overlay por cima dela, e agora eu vou aplicar o meu overlay à minha imagem. Então, aqui tem um menu só para o que eu posso fazer com o overlay. Então, eu vou pegar o overlay e vou achatar na imagem. Então, eu vou colar essa superposição em cima da imagem. Todas essas coisas que eu tenho coloridas vão ficar registradas na minha imagem. Então, agora, esse meu overlay está representado aqui com a imagem. Se eu quiser salvar isso, eu salvei essa descrição daqui. Se eu não salvar e esconder o overlay, ela aparece vermelha porque está aqui, mas se eu der um reset aqui, eu volto à minha imagem original. Então, entenderam essa ideia de que o overlay é só uma camada que está por cima? Tem uma mensagem aqui, peraí. Igor, na verdade, não tem lista de presença. A lista de presença vai ser auto-preenchida por vocês, que têm acesso à planilha. A partir do primeiro dia, vocês que vão preencher aí o resto da lista de presença. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aqui a ideia de como é que você trabalha com esses objetos? Digamos que agora eu vou mostrar de novo o overlay. Vamos ver com esses objetos que a gente fez. Eu ainda tenho eles aqui, ó. Show! Eu tenho cada um dos objetos. Mas eu quero não só a imagem desse objeto, mas eu quero saber exatamente qual era a posição de cada um deles. Será que eu consigo fazer uma nova medida desse objeto? Se eu chegar aqui e apagar isso. E apaguei. E agora como é que eu faço? Você pode fazer, por exemplo, o seguinte: você vai aqui no overlay, e o overlay você vai transferir para o gerenciador da região de interesse. Então, o que é gerenciador da região de interesse? É isso que está aparecendo nessa janela daqui. Ó. Não dá para ler todo o título, mas aqui o nome dessa figura é ROI Manager. Então, eu vou pegar isso daqui e jogar para lá. Então, eu vou pegar o overlay e para o ROI Manager. Agora, cada um desses objetos está representado aqui assim. Então, se eu esconder o overlay, mas eu quero ver o objeto 6, está aqui o objeto 6, o objeto 9, o objeto 10. Cada um deles está representado aqui. Eu quero ver todos. Clica aqui e você está vendo todos. Agora que eles estão que eles viraram objetos para o programa, eu posso chegar e salvar isso aqui. Eu posso chegar e salvar isso daqui, vai ser objetos identificados. E eu vou colocar isso na área de trabalho. Tá? Se fechei a minha imagem, fechei tudo aqui, está tudo aqui. E eu quero ver isso de novo, então a gente vai abrir o que era aquilo mesmo? Blobs, né? Se eu quiser agora, peraí, vou deletar todos. Mas se eu vier aqui e abrir esses objetos, que ótimo. Ó, já fiz errado aqui, viu, pessoal? Na hora de salvar, eu estava com um deles só selecionado. Então, eu só salvei um objeto. Vamos fazer de novo para não fazer com a coisa errada aqui. Espera aí só um minutinho. Analyze Particles, marcar o Relay Masks. Eu tenho que marcar o threshold, reset, alto. Analyze Particles.
Remove overlay. Só um minuto, pessoal, já respondo para vocês aqui. Então, vamos lá. Auto, achou os objetos, analyze particles, identificou eles, tem esses objetos daqui, eu venho para a região do overlay, para a região do manager, do overlay para a região manager. Agora eu vou salvar não apenas um, mas eu vou salvar os 60 objetos. Então, more, save, isso daqui, objetos identificados. Vamos remover isso aqui. Eu tenho esses meus objetos daqui. Deletar todos eles e vou carregar novamente open objetos identificados imp. Tá? Aqui eu tenho todos os objetos identificados. Pessoal, vamos lá. Sobre a gravação. Posso botar para vocês na pasta compartilhada a gravação. Já que a gente está fazendo a aula com o Zoom, eu tenho a gravação e posso compartilhar a gravação para vocês depois. Eu coloco na pasta compartilhada. Tá? Brenda perguntou, consigo setar para identificar elementos ramificados em vez de circulares? Brenda, aí você tem que ver como é que é a exclusão por circularidade. Eu acho que o círculo perfeito é 1, e 0 é uma linha reta. Então, se você escolher um valor de 0,5, 0,2, você vai pegar coisas que não são redondas. Então, isso talvez seja uma maneira de excluir as coisas que não são redondas. Mas a gente vai depois falar sobre essa questão de como que é a morfologia dos objetos. A gente vai conversar bastante com isso. Suzane perguntou, são muitos detalhes importantes que vemos. Qual vai ser a forma de avaliação? A forma de avaliação, na verdade, vocês vão se autoavaliar. Vocês vejam na pasta, naquele documento que está lá no textozinho que eu coloquei junto, tem algumas dicas de exercício. A última coisa que, lá no finalzinho, tem uma série de exercícios para vocês fazerem. A proposta de avaliação para ver se para vocês, não para eu atribuir nota, mas para vocês, vai ser tentar fazer uma macro. Então, eu vou tentar entender o que vocês querem fazer de objetivos e vamos tentar trabalhar junto para ver se dá para vocês chegarem numa macro. Tá? Para mim, a forma de avaliação vai ser todos os que me mandarem uma página, um texto, um relatório, seja lá como for, um parágrafo, avaliando como é que foi o curso, eu dou uma nota. Todos que estiverem inscritos na pós-graduação e que fizerem avaliação, eu vou dar nota. Ana Salles está falando da pasta compartilhada. Isso, Ana. Então, eu tinha dito lá no começo, vou avisar aqui no final que estamos encerrando. Quem não tiver acesso à pasta, espera um minutinho, fica aqui, eu vou parar a aula, mas eu vou continuar aqui no chat aberto para pegar o nome de vocês e confirmar o e-mail e tal, para compartilhar a pasta e os documentos com vocês. E aí, junto tem uma planilha, respondendo aqui ao Igor, eu acho que tinha perguntado, junto tem uma planilha, e nessa planilha tem a data de cada aula. E aí vocês vão lá na planilha e vocês vão dizer quando que vocês compareceram e quando que vocês não compareceram. Tá bom? Então tá, pessoal. Terça-feira a gente vê. Quem quiser ajuda aí, fica no final. Vamos ficar aí, vai me dizendo o nome aí, que eu vou pegar o nome de vocês, então, para fazer essa listagem. Para os outros, até terça-feira. De nada, Fábio, valeu. Quem puder abrir a câmera também, para a gente poder dar tchau. Posso parar a gravação? Pode, por favor, grava-se.